Boa tarde. Boa tarde a todos. Ainda bem, na verdade, que adiantaram a palestra, porque se fosse fazer pergunta de terras raras, eu não saberia responder. Porque o nosso tema é um tema de mina conectada, gerando eficiência e segurança nas operações, através de rede de dados 4G e 5G privadas. Eu represento a Geostats, sou diretor de operações da Geostats, e é um prazer trazer um cliente nosso para compartilhar o case. Que não adianta você falar de tecnologia se você não tem uma tecnologia aplicada, né? O Gessé Moraes, do Grupo Herculano, que também vai se apresentar rapidamente. Isso. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, estar fazendo essa apresentação com vocês. Eu sou o Jessé Moraes, eu estou no Herculano há 13 anos e voltado a essa área de software, de tecnologias, buscando inovações. Uma das dores nossas era fazer essa comunicação mais efetiva, uma cobertura melhor na nossa área. Foi onde nós conseguimos ter a parceria com conseguimos essa parceria com a Joyscars. Obrigado, Gessé. Só para contextualizar, trabalhei aqui no Brasil um bom tempo na Alcoa, alumínio, vivi um pouquinho em São Luís, lá na Lumar. Depois fui pro Peru, no Chile, sempre trabalhando com mineração. E ano passado eu voltei para o Brasil e investindo aí na Geostats e acreditando muito em tecnologia, em transformação digital, em mina conectada. E não existe transformação digital sem conectividade. Uma coisa interessante é que as mineradoras estão dispostas a investir centenas de milhões ou dezenas de milhões numa máquina, dezenas de milhões ou milhões em um software de gestão de frota ou de fadiga, mas não querem investir 15 mil reais às vezes para ter uma rede robusta, uma rede de conectividade que no final das contas é que vai suportar todo o resto do que a mina busca, né, Gessé? Exato. E muitas das vezes a gente tem o software de despacho, tem o software de fadiga, e às vezes a mineração está em algumas áreas erros, e você não tem sinal de vivo, você não tem sinal de telefonia. Então, às vezes não adianta nada você investir em tudo isso se você não tem um software, não tem uma tecnologia que vai fazer tudo isso estar se comunicando, fazer de fato a roda girar e a informação, fornecer essa segurança para a operação. Para quem talvez não seja de tecnologia aqui, uma rede privada hoje, quando você olha no seu celular, você está vendo ali, né, LTE, ou 4G, ou 5G. Seria exatamente ter uma rede dessa, mas uma rede privativa, uma rede que seja da própria mineradora. Quais são os três grandes benefícios que eu poderia citar? Primeiro, que está dentro das regras de segurança da informação da própria mineradora, né, não está aberta para o público. Então é muito mais segura. Ela tem muito mais confiabilidade, porque ela é desenhada para atender aquela função, aquela operação específica. E, obviamente, você tem um suporte de missão crítica diferente do suporte de uma rede pública. Tá? Vocês podem ver, basicamente, para ficar fácil, né? A operadora pública sempre vai querer apontar a antena para onde tem mais pessoas que vão estar falando no celular, né? Numa operação de mina, na verdade, a gente quer apontar a antena para a cava, para onde tem veículos se movendo, porque a gente quer controlar a operação, os sistemas de gestão de frota. É, Antes de entrar no caso praticamente dito, eu tenho um conceito que eu acho um conceito muito interessante, eu trouxe isso do Chile, que eu acho que a mineração está caminhando para o conceito que eu chamo dos três zeros, tá? E está muito conectado ao mote do evento, né, que é a redução de custo. Então, o primeiro zero é zero a entrada. Nós estamos caminhando uma mineração cada vez mais teleoperada, cada vez mais autônomo, cada vez com menos pessoas dentro da operação. O segundo zero, alguns chamam de zero downtime, e eu prefiro chamar de zero ineficiência. Então, capturar dados em tempo real para tomar decisões de mudanças nas operações é algo que vai te trazer muita eficiência. E o último zero, e não menos importante, é o zero carbono. A gente está vendo cada vez mais as operações querendo diminuir
a pegada de carbono e na parte de operação de mina, a grande pegada de carbono é consumo de combustíveis fósseis, tá? Então, quando você vai para redes privadas, quando você vai justamente para o zero, do zero entrada, é importantíssimo você ter uma rede de dados confiável, com baixíssima latência, né? Latência é aquele tempo que você fica um pouquinho sem a rede, né? E se você tem uma frota movendo de maneira autônoma, qualquer tipo de parada na rede, simplesmente aquela rede vai parar e a rota inteira, né, o percurso inteiro vai ficar paralisado. Então é fundamental para a gente avançar com teleoperação e com uma mineração autônoma, ter redes de comunicação confiáveis. E é isso que a Geostats vende, né? É isso que nós somos especialistas. E sem aqui falar tanto da companhia, nós estamos com o stand aqui na frente, é só sair aqui, de frente está o nosso stand. Pergunta para a gente está com todo o time aqui de ponta, estamos com o nosso gerente de operações, com nossos CTO de tecnologia, então será um prazer receber vocês no stand. Gessé, na verdade eu deixo com você, é fácil falar, eu quero ter uma rede privada, mas o seu diretor financeiro vai perguntar, vou investir nisso para quê? Gestão. Isso foi uma pergunta que nós ouvimos e hoje, a partir do momento, né, as coisas, a gente chega num ponto em que você para ter essa eficiência operacional, ter esse ganho de produção, acima de tudo, você tem pessoas. Então, num cenário em que a gente não tem essa, não tinha a cobertura da Vivo, por exemplo, lá a gente, né, eu cito a Vivo porque é onde tem nossa área, então, e nós viramos turno nosso para 12 horas, houve uma necessidade, uma preocupação em estar acompanhando, por exemplo, o motorista ou operador que estava lá na mina, alguma manobra, ou até mesmo no 12 horas no volante, em um determinado prazo, para estar indicando esse índice de fadiga. Então, assim, é, né, para essa resposta que nós ouvemos, foram assim, N questionamentos, não somente esse retorno, eu vou produzir, investir isso, então isso vai gerar mais produção. Sim, mas através de um, você tendo esse dado online do caminhão, esse retorno de fadiga de um momento mais exato. Exato. E uma rede 4G, ela consegue ter uma cobertura muito interessante na mina, e uma coisa que é interessante desmistificar é com relação ao custo do investimento. Porque quando começou com as redes privadas, geralmente o pessoal ia com equipamentos, que a gente chama de equipamentos de carrier, é uma palavra técnica, mas é aqueles equipamentos grandes de comunicação para ter 30 mil pessoas conectadas, 60 mil dispositivos conectados. E hoje a gente tem nas minas 300 veículos conectados, 400 dispositivos conectados. Então, o custo de você armar uma rede privada com essa característica é infinitamente menor do que um custo de armar uma rede de comunicação para ter 30 mil pessoas, 40 mil pessoas se comunicando, tá? Então, como eu falei, a gente dividiu hoje praticamente o desenho em minas de baixa complexidade, mediana complexidade e alta complexidade, e só para vocês terem uma ideia de valores, nós estamos falando de ter uma rede privada permitindo conectividade online em cerca de 15 mil a 20 mil reais por mês. Algo que simplesmente 2 horas no veículo parado ou em fila numa ineficiência já paga o investimento na rede privada. E Gessé, no final, já está quanto tempo você já tem a rede funcionando lá na Iculana? E o RTE, nós estamos caminhando para 3 anos, né? 2 anos, 2 anos desculpa. indo para o terceiro, né? Isso, 2 anos caminhando para o terceiro. E, assim, o ganho que a gente tem, desde o início, o pessoal já teve um movimento muito grande, porque as informações, por exemplo, do sistema de despacho, começou a chegar mais rápido. O movimento do caminhão, às vezes, ele estava numa pilha e a informação do rádio da sala de controle de transporte, ele já estava chegando perto da rota antiga, que era, por exemplo, para chegar num determinado ponto na Lava.
E não era isso para ser feito. Então, esse delay deixou de existir. Além do que o número de acidentes, então, essa mensalidade ela facilmente se paga, porque uma vida, né, ou um caminhão que deixou de ter algum incidente, é inquestionável que, de fato, é um bom investimento. E o que a gente tem como propósito na Geostats é realmente democratizar a conectividade na mineração, para que não só uma Vale, uma Anglo possam investir e ter uma rede com conectividade e ter um sistema de gestão de frota, ter um sistema de fadiga conectado, afinal, gerando mais eficiência operacional e segurança. É isso que a gente queria passar para vocês. Ficamos abertos a perguntas e a visita no estande. Muito obrigado. Obrigado.